Nós sabemos que em pleno século XXI ainda há aquelas dúvidas dos pais. Será que eu devo mesmo ajudar na compra do material escolar se eu já pago a pensão? E para responder essa e muitas outras dúvidas, nós vamos conversar com a advogada Natália Jonglaus, que também é professora de Direito da Faculdade Ares, que vai nos tirar muitas dúvidas. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que analisar como que está fixada essa pensão alimentícia, se existe algum documento em que isso foi estabelecido, né? Ou seja, se essa pensão está regulamentada. Se existe um documento, né, um acordo judicial que foi homologado pelo juiz ou uma decisão judicial, a gente precisa olhar o que está determinado nesse documento. Então, lá provavelmente vai estar o valor que o pai tem que pagar de pensão, mais 50% das despesas extraordinárias. Se estiver dessa maneira, aí sim o pai tem sim a obrigação de pagar metade, né, dos materiais escolares, porque os materiais escolares entram como sendo despesas extraordinárias. E se não houver aí nenhum documento e só existir um acordo verbal entre os pais, o que pode ser feito? Então, aí, nesse caso, a gente não consegue exigir essa obrigação do pai, porque como a gente não tem um documento determinando essa obrigação, só um acordo de boca, né, um acordo verbal ali entre os pais, é como se essa obrigação ela não existisse, né? Então, nesse caso, judicialmente, a gente não consegue cobrar essa parte dos materiais escolares do pai. Por isso que é sempre importante a gente deixar todas essas questões que envolvem menores, pensão, guarda, visitas, sempre regulamentado, sempre em um documento, né? Ou seja, através de um acordo feito, né, no fórum, através de um processo, enfim, no Sejusc, ou através de uma decisão judicial determinada ali pelo próprio juiz. E se na contribuição aí do pai na volta às aulas, esse valor ele já é descontado? Se ele é descontado da pensão, né? Não. Se tiver estabelecido que o pai tem a obrigação de pagar as despesas extraordinárias, as despesas extras, essas despesas elas são além, elas são fora do valor da pensão alimentícia. Então, por exemplo, o pai vai ter que pagar, digamos que esteja fixado lá R$300 de pensão alimentícia. Ele tem que pagar esses R$300 e quando há a compra desses materiais escolares, a mãe vai encaminhar lá o recibo, a nota fiscal do quanto ela gastou e o pai vai ter que pagar metade desse valor que foi pago, né? Então é fora, é além da pensão. E de que maneira que é dividido? Aí depende de como está no documento. Normalmente é estabelecido 50% para cada um, então cada um paga metade. Mas depende de como foi estabelecido no documento. Então, por exemplo, se as partes fizeram algum acordo que estabeleceram que o pai tem que pagar 100% dessas despesas extras, aí o pai vai ter que pagar o valor total dos materiais escolares. Ou se foi estabelecido 30%, enfim, depende de como foi acordado. Mas, como regra, normalmente são 50%, então metade para cada um. E se porventura o responsável ele não ajude ou ele não quer pagar, o que pode ser feito? Aí, nesse caso, tendo um documento, né, tendo esse documento que determina essa obrigação, a gente consegue executar, fazer a cobrança desses valores. E aí a mãe também precisa ter a nota fiscal, o comprovante de que ela gastou, né, aquilo de fato, e aí leva na justiça e cobra metade, ou enfim, a parte que toca ao genitor pagar.